Boa noite a todos. Iniciando mais um estudo do nosso projeto Vida Consciente. Semana passada estávamos aqui sem internet, então não foi possível fazer a transmissão. Tentei também transmitir ao vivo aqui pelo YouTube, mas não funcionou hoje. Quem sabe na próxima segunda sai ao vivo também. Então vamos iniciar rogando amparo à espiritualidade maior que nos acompanha, que possamos ter uma noite agradável de estudos. Vamos começar aqui com uma frase do Jung, que bate muito com essa nossa proposta do Vida Consciente. Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo destino. Então, até hoje a gente achava que era obra do destino, que era Deus, ou que era Deus que era justo, ou principalmente que era Deus que era injusto. Por que comigo, né? Então, agora a gente está começando a estudar, a entender como a gente funciona. E entendendo como a gente funciona, fica mais fácil da gente conduzir a nossa vida. Agora a gente sabe o que deve fazer, o que deve evitar fazer, estar consciente de tudo que está fazendo, porque a gente responde por tudo que faz, então é bom que a gente esteja consciente, porque inconsciente ou consciente a gente vai responder, é uma lei de causa e efeito. Então eu devo me preocupar, devo prestar atenção muito nisso, porque desse estar consciente depende o meu bem-estar futuro. E a gente destina tanto tempo para o nosso bem-estar material, tanta energia, tanta atenção, tanta dedicação, tanta persistência, e nos esquecemos do principal, que é o nosso bem-estar emocional, mental e principalmente espiritual. Porque esse teatro que a gente está vivendo aqui na Terra, como filhos, como cônjuges, ou como participantes da comunidade, como pais, qualquer que seja o papel que a gente esteja exercendo aqui é temporário. São algumas décadas, aí, no máximo 100 anos, que a gente está aqui exercendo isso. A gente se dedica tanto a isso, esquecendo o nosso lado espiritual, que são milênios e milênios que a gente já veio caminhando e mais, quase uma eternidade pela frente ainda para a gente caminhar. Então vale a pena a gente investir nesse conhecer a si mesmo, no que a doutrina espírita chama de reforma íntima, no que os gregos falavam do conhece-te a ti mesmo, Jesus com conhecereis a verdade vos libertará, o hinduísmo com o cultivo das virtudes, com o desapego. Então, essas orientações estão aí há milênios. Do hinduísmo, que é o conhecimento libera o karma, está aí há mais de 5.000 anos. Então, não tem desculpa para a gente dizer que não sabia. Só que é uma jornada interior que a gente tem que iniciar. E não é nada fácil, porque quando a gente inicia essa jornada, a gente vê coisas que a gente botou debaixo do tapete, que a gente não queria ver. Então precisa limpar tudo isso, limpar os porões do nosso inconsciente. E eles não estão nada limpos, porque a gente nunca se deu ao trabalho de limpá-los. Então realmente é um trabalho grande que a gente tem aí pela frente, nesse novo plano de regeneração que se inicia, mas que vale a pena. Nós somos os maiores beneficiados de seguir essa orientação do autoconhecimento, de colocar em prática essas leis que a gente está conhecendo, a lei de causa e efeito, foi o que Jesus falou no mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Então faça para o próximo apenas o que você gostaria de receber, porque lá na frente, se isso que você fez o desrespeitou, fez o próximo sofrer, você vai estar na posição dele, ele vai poder devolver para você. Não é um castigo, como a gente entendeu pela lei de Talião, olho por olho, dente por dente. É um aprendizado.
Porque você vai estar no lugar do outro e vai entender que não pode desrespeitar, que você não é melhor que ele, que vale a pena a gente respeitar as pessoas, como se fosse nós mesmos no lugar delas. Daí a gente consegue ter mais tolerância, consegue conviver com as diferenças, a gente consegue deixar o fanatismo de lado, ser mais racionais, em todos os aspectos da nossa vida. E aí a gente vai vivendo em equilíbrio, proposta de Buda, o caminho do meio. Não está em cima do muro, mas não pender para nenhum polo oposto. Porque quando você pende para um polo, a, essa força que você investiu para esse polo oposto vai te trazer de volta e você não vai conseguir parar no equilíbrio, vai ser levado para o polo oposto. Isso a gente vê muito nos atendimentos. Pessoas que foram muito fanáticas na política, né, bota ela em regressão, ela era um político desonesto lá no passado. Pessoas que foram fanáticas ou abusaram das energias sexuais na vida anterior, estavam lá com voto de castidade, num monastério, num convento. Então, sempre que há esse desequilíbrio das energias do nosso comportamento, a gente é levado para o polo oposto. Então, a gente agora precisa pegar as rédeas da nossa vida e puxar isso para um equilíbrio, usando a razão, entendendo que vale a pena o nosso esforço consciente para esse equilíbrio. Na última semana, não, na penúltima, porque semana passada a gente não teve, né? Me deixaram essa dúvida aqui lá na área de chat do Face. É, eu ainda tenho dúvidas se alma e espírito são coisas diferentes e qual a diferença. Então, pela doutrina espírita, a diferença é que, uma diferença simples, né? A alma é o espírito encarnado. Então, para diferenciar o que é alma e espírito. Alma é o espírito quando encarnado. Mas tem uns detalhes aí que eles não especificaram, deixaram para a gente ir pesquisando, depois entendendo melhor. Não é o espírito inteiro que encarna, é uma pequena parte do espírito que encarna. Então, alma e espírito têm uma diferença. A alma é uma pequena parte do espírito que está numa experiência corpórea para algum aprendizado. Deixa eu ver se eu acho aqui aquela. Não, não tenho aqui. Aquela figura do. Deixa eu ver. Aqui. Aqui. Essa figura aqui da nossa evolução. Né? Então, o carvão tem a mesma estrutura atômica do diamante. Só que milhões de anos ou milhares de anos até a compressão fazer com que esse ajuste entre esses átomos mudasse de tal forma que ele ganhasse toda essa dureza, né? Essa característica do diamante. Né? Então, a nossa caminhada evolutiva não deixa de ser isso. Né? A gente sai de Deus simples e ignorante e durante essa caminhada evolutiva a gente vai, pelas pressões dessa caminhada, nos transformando num diamante. Então, a alma é, digamos, uma faceta dessa aqui do espírito. O espírito poderia ser considerado o diamante, né? E nós estamos polindo aqui uma dessas facetas, uma característica nossa que precisa de um polimento, precisa de um ajuste. Então, a alma é uma pequena parte do espírito numa experiência terrena. Espero ter respondido e sanado essa dúvida. Então, vamos continuar com o estudo da trilogia Evolução, do Júlio Welser, um médico e médium de Florianópolis. Então, ele foi muito feliz na abordagem desse tema aqui, vai muito de encontro ao que a gente traz aqui de informações, de conhecimentos e do que a gente encontra também nos atendimentos que a gente faz. Então, vamos lá.
o porquê de estarmos aqui. Então, por que a gente está aqui? Por que a gente nasceu nesse país, nessa família, está nesse trabalho, está nessa empresa, está ligado a essas pessoas, tem esses amigos. Então, por que a gente está nesse ponto? Eu, pelo menos antes de ter esse conhecimento, eu reclamava, poxa, por que eu não nasci nos Estados Unidos? Né? Por que o meu corpo não era diferente? A gente sempre quer mudar alguma coisa, né? E depois de vários atendimentos, desse entendimento, eu entendi que eu nasci na família certa, tenho o corpo certo, encontrei as pessoas certas durante essa caminhada, estou no país certo, no lugar certo, está tudo certo o que eu estou fazendo. Eu que preciso tirar o maior e o melhor proveito dessas oportunidades que eu recebi. Então a gente está no lugar certo. Se não está bom, então vamos usar a nossa inteligência, esse conhecimento, para mudar o que está aí. Mas o que a gente está vivendo hoje é só o fruto do que a gente plantou até hoje, durante essa vida ou em existências passadas, se a gente não encontra a causa nesta. Então, o que o Júlio fala aqui? O Júlio teve orientação do espiritual, né? Um espírito que se chama Séforos, um codinome, né, que ele utilizou. É como se você quisesse que o seu filho lhe ajudasse a tomar conta da sua empresa. Para que ele tivesse uma base forte do que é a empresa, tivesse de estagiar em diversos setores antes de assumir a presidência. Em cada setor, ele aprenderia as funções e dificuldades, harmonizaria conhecimento suficiente para tomar decisões vivenciadas no funcionamento de cada seção. Então é assim que funciona. Para a gente chegar na presidência, né, ou no final dessa nossa caminhada evolutiva, a gente tem que passar por todos esses estágios. E nós estamos nesse ponto atual. A gente saiu há pouco tempo no sentido evolutivo, né? Alguns milhares de anos, né, do reino animal, onde lá a gente se individuou, porque o animal vive no conceito de alma coletiva, alma grupo. Então, um animal, por exemplo, um peixe que vive em cardumes, cada cardume tem uma alma. Então, não é uma alma para cada peixe. Então, aquele cardume tem uma alma grupo. Essa alma responde aí pela contraparte astral. Então, esse cardume vai evoluindo junto. Por exemplo, nesse cardume, se um desses peixes sofreu um ataque de uma presa, por exemplo, ele desencarnou, mas leva para essa alma grupo essa informação. Então, os peixes que nascerem a partir daquele momento vão trazer já no seu instinto a informação de que aquele animal lá é um possível predador, então tem que tomar cuidado quando estiver perto dele. Né? Então, essa experiência, inclusive, foi feita no nosso plano físico, aqui com cientistas, com ratos. Então, eles pegaram lá uns ratos para experiência e colocaram dois botões, né? Um botão vermelho e um botão azul. E toda vez que eles apertavam o botão vermelho lá dentro da sua jaulinha lá, toda vez que eles encostavam no botão vermelho, eles recebiam um choque. E toda vez que eles encostavam no botão azul, não sei se é azul ou verde, né? Mas a cor não importa. E toda vez que apertavam no botão azul, eles recebiam comida e água. Algum tempo depois dessa experiência, isso foi feito no Japão. Alguns meses depois dessa experiência, fizeram essa experiência nos Estados Unidos, com ratos também, de laboratório. E quando colocaram os ratos nessa jaula lá, nesse ambiente de pesquisa, os ratos já não pressionavam o botão vermelho. Então a Alma Grupo já trouxe para eles essa informação que apertar o botão vermelho traz essa descarga elétrica, traz sofrimento. Então aí corroborou esse conhecimento que a gente tinha de antes dessa experiência, né, do conceito de alma grupo. Mas eu me estendi aqui um pouco além do nosso ponto aqui.
Então, no final da cadeia evolutiva animal, conforme vai se adiantando nessa cadeia evolutiva, né, quem está no topo dessa cadeia ali são as baleias, golfinhos, cavalos, gatos, cachorros, né? Então, esses animais vão, a cada passo nessa caminhada evolutiva, vão tendo menos animais na mesma alma-grupo, até o ponto que no final da cadeia evolutiva animal, eles passam para um reino elemental, onde vão se preparar para um reino animal, hominal, que é da humanidade, né, para terem apenas uma alma cada um. E é a partir daí que a gente começa a fazer uso da razão, né? E no início muito instintivamente, né? Quase nada racional. E conforme a gente vai aprendendo com essas experiências, como lá no reino animal também, né? A experiência vem para a alma grupo, agora a experiência vem para a alma única do homem, né? E com isso ele vai aprendendo pela intuição o que é certo, o que é errado, por isso que a gente fala que a gente deve escutar a nossa consciência, porque lá está registrado as experiências pretéritas do que deu certo e do que não deu, mas o nosso egoísmo, o nosso prazer faz com que a gente ignore essas orientações que vêm do nosso consciente, da nossa consciência, e assim a gente começa a evoluir também no reino nominal, aqui na humanidade, até o ponto em que a gente possa sair daqui, da humanidade, quando a gente estiver no topo da cadeia nominal e não precisar mais de nenhuma experiência aqui para a gente aprender algo. Aí a gente vai estar na razão completa do que a gente chama de amor, né? A gente vai amar constantemente, como a gente hoje pensa constantemente, né? O animal pensava em fragmentos. O homem começou a aprender a pensar constantemente. O próximo passo é a gente amar constantemente, como se fosse um ato de respirar. A gente não vai precisar se esforçar para fazer isso, né? O nosso inconsciente carrega em seus arquivos as personalidades que já vivemos. Cada personalidade tem o seu ponto marcante, um sofrimento, uma grande perda, uma traição, as coisas produtivas que fez e as qualidades, faculdades e aptidões que conquistou durante essa caminhada. Aquilo que foi resolvido é reintegrado ao todo espiritual. Então, o que ele chama aqui de resolvido? Um aspecto que a gente compreendeu. Quando a gente faz um atendimento de captação, que você traz para o atendimento um aspecto do espírito, então ele não precisa mais estar ali junto da experiência terrena. No momento que ele compreendeu aquilo, ele vai ser integrado ao todo espiritual e vai participar de um outro campo inconsciente, naqueles aspectos que a gente chamou antes de consciência, né? Que as regras, as leis da vida estão no nosso inconsciente, né? Ou seja, a gente precisa escutar a nossa consciência, que é essa parte do nosso inconsciente que já está integrado nessa caminhada evolutiva, já sabe o que está fazendo aqui e qual a meta a chegar. Então, esse resolvido aqui pode ser através de um atendimento de captação, de uma constelação familiar, através da nossa mudança de conduta, principalmente. Né? Então, quando eu mudo a minha conduta, mesmo que eu tenha o desejo de fazer algo, mas eu mudando a conduta, sabendo que aquilo não é certo, todo esse meu inconsciente recebe essa informação dessa ação, essa energia dessa ação, e também vai se conscientizando também dessa forma, através do nosso exemplo. Mas as coisas que ficaram em aberto pela falta de compreensão das leis naturais continuam arquivadas e aguardam para ser resolvidas, nessa ou em outras existências. Então, aquele dizer lá da Bíblia, que os teus pecados te reencontrarão, é isso aqui. Enquanto eu não resolver esses pecados, eles vão ficar periodicamente vindo na minha caminhada para que eu os resolva. E eu não vou sair dessa situação enquanto não resolver cada uma dessas situações, cada um desses pecados.
O que fazer então? Nos momentos de sofrimento, o ser se sintoniza com energias da frequência de dor e permite que uma personalidade passada, que estava bloqueada nessa faixa, possa manifestar-se em seus pensamentos, intuindo-lhe com a sua forma de agir. Então, aqui fala da lei de sintonia vibratória. Não é mais causa e efeito, é sintonia vibratória. Se eu tenho o hábito de reclamar, eu vou estar ativando por ressonância vibratória no meu inconsciente e em todo o meu entorno também energético, situações de reclamação. Então eu vou viver cada vez mais intensamente atraindo essas reclamações. Então eu vou estar atraindo situações na vida para continuar reclamando. Por isso a insistência da gente falar no hábito do agradecimento. Então, se eu mudo a minha vibração, eu vou atrair no meu inconsciente experiências de agradecimento. Eu vou atrair no entorno espiritual e energético energias de agradecimento. E a minha vida vai ficando mais tranquila. E eu, mesmo aqui na Terra, na mesma família, no mesmo emprego, na mesma situação, com o mesmo salário, eu vou passar do inferno e vou começar a viver no céu. A escolha é minha. E céu e inferno é um estado consciencial, é um estado de espírito. Então não posso esperar o governo mudar, não posso esperar o meu esposo, ou a minha esposa, ou o meu filho, ou o meu pai, ou o meu patrão mudar. Não. Eu preciso mudar, ninguém mais. Eles todos podem mudar, mas mesmo que todos eles mudem para melhor, eu vou continuar no mesmo inferno se eu não mudar a minha forma de viver, de vibrar, de pensar. Então, a solução está em nós mesmos. Por isso a orientação lá de 5.000 anos atrás, né? Do autoconhecimento, da gente entender como a gente funciona. Só assim a gente vai se libertar. Ressurge, então, influenciando os pensamentos, a mesma individualidade que não aceitou a correção no passado por basear seus atos no ego instintivo e na mente pobre para tomar as suas condutas de vida. Mas o momento atual é outro. A mente atual é portadora de maior domínio sobre o ego, pelas experiências e conhecimentos da existência humana, física e espiritual. O encarnado não pode se deixar influenciar pelas orientações dessas personalidades atrasadas. E é o que a gente veio fazendo até bem pouco tempo, se não até agora ainda. Tanto é que na pergunta do Kardec aos espíritos, né, se eles influenciam na nossa existência aqui, os espíritos responderam, via de regra, são eles que os dominam, que os comandam. Né? Entendendo aqui por espírito, não apenas seres desencarnados, mas no nosso próprio inconsciente. As vidas passadas não deixam de representar também um espírito. Então ainda falta muito entendimento do que Kardec trouxe. Ele mesmo falou que o estudo ia continuar e que precisava pesquisar muito tudo isso que ele iniciou os estudos, né? Mas a gente, por esse costume atávico, aí, né, a gente cristalizou lá os 10 mandamentos e as regras mosaicas e viveu só aquilo. Aí chegou Jesus, a gente não entendeu que ele tinha sido já previsto, né, pelos profetas que ele viria, né? E aí quem, então, é por isso que a gente só tem uma vida curta aí de no máximo 100, 100 e poucos anos, né? Porque senão a nossa cabeça é muito dura e a gente não evolui. Então precisa desencarnar e nascer num novo contexto para aceitar coisas novas, né? O conceito do copo cheio, né? Que em copo cheio não dá de botar mais nada, né? Então ali com Jesus também começamos o catolicismo e ali a gente cristalizou aqueles conhecimentos, é só isso, pronto e ponto final. O que era difícil de botar em prática, a gente deixou de lado, só achou bonito, né? O perdoar 70 vezes 7, o amar os inimigos, o amar o próximo como a si mesmo. E acabou botando em prática apenas o que era fácil da gente implementar. Mesmo que Jesus falou que ia mandar o Consolador. Aí chegou o Consolador, foi combatido por nós cristãos, né? Católicos. E mesmo no Consolador também, a doutrina espírita também, nós, porque isso é uma característica do ser humano. Né? O ser humano tem
essa preguiça, né? Então, não, é isso aqui, então vamos cristalizar isso aqui, pronto e ponto final. A gente não precisa se preocupar, não precisa estudar, é só fazer isso e está tudo certo. Então, na própria doutrina espírita, houve também esse movimento de não querer essa pesquisa, essa evolução do conhecimento. E a apometria nasceu dessa pesquisa, e da própria apometria também foi cristalizado. Um grande grupo quis cristalizar o conhecimento apométrico e não aceitou outras vertentes de pesquisa, como a captação psíquica. E a captação psíquica também corre o mesmo risco de vir aí um estudo novo e não aceitar. Então, isso é do ser humano. Por isso, a necessidade da gente abrir a nossa mente, a nossa cabeça para o novo. Né? O diferente não é errado. A gente precisa analisar, isso faz sentido, não faz? Vamos ver, funciona, não funciona? Está ajudando? O principal é o resultado. Se quem está fazendo isso está se tornando uma pessoa melhor, é um forte indício de que aquilo pode ser algo bom. Então vamos olhar melhor, com mais cuidado, com atenção, né? Sem preconceitos. O encarnado não pode se deixar influenciar pelas orientações dessas personalidades atrasadas. Né? Então a gente precisa usar a razão para combater isso do nosso próprio inconsciente, não só do que vem de fora, principalmente do que vem de dentro de nós. Precisa usar os argumentos que aprendeu nessa vida, conceitos e intuições para orientar essa personalidade, repetindo mentalmente qual o caminho correto a seguir. Repetindo mentalmente, está mandando repetir, para que isso reverbere no nosso psiquismo, né, para que essas nossas vidas passadas possam ter um proveito também dessa nossa mudança. Então, aqui essa orientação, né, do autoconhecimento, que a gente invista energia nisso, vale a pena, mas precisa ter essa perseverança, né? Saber que vale a pena, com a razão do nosso lado, a gente sabe que vale a pena, então é mais fácil da gente dar continuidade, da gente não se deixar levar pela preguiça, pelo comodismo, só procurar isso quando a coisa está feia, né? Que a gente pode se beneficiar muito dessa ferramenta. E a gente não sabe como vai estar na próxima existência, né? Não vamos ser nós que vamos estar dirigindo o próximo corpo. Então a gente pode estar perdendo aí uma oportunidade única de avançar uns degraus a mais nessa caminhada e se libertar desse degrau agora que é de muito sofrimento, principalmente físico, né? Porque o sofrimento não vem para a gente evoluir, ele vem para nos chamar a atenção para que a gente para que a gente mude e depois de a gente mudar, aí sim a gente vai evoluir. Então não é o sofrimento que faz a gente evoluir. O sofrimento é só o chamado de atenção para uma mudança necessária. Então chegou ao fim o nosso tempo de hoje. No próximo encontro, então, se não houver um outro assunto, a gente dá continuidade a esse tema. Vamos encerrar com um passe à distância. O principal para que a gente receba essas energias do passe é a nossa postura receptiva, né? Essa energia jamais se ressente da distância, então não importa se a gente está lá no auditório do CEPA ou em casa, é melhor a gente estar em casa receptivo do que estar lá no auditório pensando em outra coisa, né? Você vai ser mais beneficiado em casa. Não estou dizendo que lá não é bom, é ótima energia. Então, se a gente puder estar lá no auditório e ainda receptivo, o ambiente, o efeito dessa energia é muito melhor, né? Essa, recompor essas energias, né? Essa harmonização, é indiscutível falar o que a gente recebe lá. Mas, impedidos agora pelas condições atuais, essas energias também, espiritualidade também está aí trabalhando, querendo a nossa evolução, querendo que a gente se melhore e que a gente tenha condições de enfrentar essa experiência atual, que não está errada também. A gente está aqui vivenciando essas experiências por algum motivo. Então a gente não pode reclamar de nada. Parece que está tudo errado, mas está tudo certo. Né? Então quem se sentir confortável pode fechar os olhos
sentindo uma onda de energia descendo do alto da cabeça até os pés, ampliando essa energia para o nosso lar, para o local de trabalho, envolvendo todas as pessoas que convivem conosco, nos preparando para mais uma semana de caminhada, aprendendo a compreender e a tolerar mais. O diferente não é errado. Aliás, o diferente está perto de nós para que a gente aprenda com ele, não para que a gente o combata. Uma boa noite a todos, que tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja.